Desde a remota antiguidade que homens são despertados para grandes feitos por muitas causas nobres, mas poucas liberaram a energia humana acionada por um grão de ouro. Por ele, ousaram enfrentar as forças da natureza, devastar montanhas, esquadrinhar a terra. Com ele, os homens estabeleceram medida de riqueza e sucesso, inventaram bugigangas para alimentar a vaidade humana. Por causa dele, fazendeiros e negociantes fizeram uma corrida através do continente norte-americano, levando as fronteiras dos Estados Unidos até a Califórnia, no Pacífico. Hoje, na vasta bacia amazônica do Brasil, a corrida do ouro tem novos nomes: Porto Velho, Itaituba, Serra Pelada. Como sempre, os caçadores são homens apressados, como se temessem que a morte lhes roubasse o ouro que não podem levar com eles. Mas como esta apresentação de uma mão mumificada com cetro de ouro, há sempre aqueles que tentam. Jacques Cousteau, na Amazônia. Na exploração do Amazonas, o Calypso segue a trilha de antigos aventureiros. Contudo, poucos suspeitaram que o próprio rio fosse às vezes delineado por um tesouro que suas barrancas e bancos de areia que se deslocavam ano após ano escondiam uma fortuna em ouro. Rio do Ouro. Versão brasileira Herbert Richards. Foi mostrada a Jean-Michel Cousteau uma pepita retirada de um dos campos de minério do Amazonas e guardada em cofres do governo, tornando o Brasil a terceira maior nação produtora de ouro do mundo. Séculos antes da era cristã, essas pepitas conhecidas como dádivas do sol eram transformadas em fascinantes tesouros por artesãos indígenas. Mesmo na antiguidade, eles já sabiam batear o ouro das areias dos rios, fundindo e dando-lhe forma de ornamentos comuns, ou até consagrando reis revestindo-os com o pó de ouro, o lendário Eldorado. Para os indígenas, sua riqueza se tornaria uma possessão mortal, uma sentença de extinção. Os conquistadores e mais tarde os europeus, tentados pelas riquezas de civilizações ignoradas, capturaram, torturaram ou massacraram metodicamente os índios para obrigá-los a revelar os lugares onde o ouro estava escondido. Escravizados, tornaram-se carregadores transportando o ouro dos poços que eles mesmos cavaram para seus conquistadores. E os homens continuam escalando poços similares como nos campos de ouro de Serra Verde. Mas hoje, eles são escravos de suas próprias esperanças apenas. A descoberta feliz que trará riquezas inesperadas. No Rio Tapajós, uma nova expedição prepara-se para explorar a região do ouro. Desta vez, sem galeões e guerreiros. E Jacques Cousteau deseja boa sorte à equipe experimentada do Calypso e aos cientistas brasileiros que a acompanham. Juntos, eles viajarão em um veículo versátil, adaptado para enfrentar condições variadas e muitas vezes imprevisíveis. No helicóptero, Jean-Michel acompanha a pequena e eficiente caravana que segue pela Transamazônica, estrada paralela ao rio. Rumando para o sul, às vezes por ar, outras vezes por terra ou água, os exploradores irão convergir nos acampamentos de ouro ao sul de Itaituba. Hugo Lamprati, atento aos perigos, dirige o anfíbio jacaré vagarosamente rio acima. Às margens do Tapajós, começam a surgir espalhadas cabanas de abrigo. Depois, as figuras acocoradas dos garimpeiros, que
que se postam em intervalos ao longo dos bancos de areia. Mas há um, solitário, mais asseado que a maioria, que desperta a curiosidade de Jean-Michel. É o primeiro encontro de Jean-Michel com Pascoal. Ele não é dos grandes garimpeiros com concessão importante e equipamento para processar o ouro. Como outros pequenos garimpeiros ao longo do rio, seu único equipamento é a bateia em que lava a areia infinitas vezes. Embora tenha esposa e filhos em Itaituba, a quem é dedicado, só goza da convivência familiar na estação chuvosa, quando o garimpo é impossível. De 3 a 6 meses de cada vez, ele leva a vida solitária na floresta com pouco mais que uma rede, uma panela e utensílios para o preparo da comida. Aqui, sobre um pequeno fogo, Pascoal seca os resíduos de ouro de um dia de garimpo. Ouro del dia? De um dia? De um dia. Enquanto Raymond e Jean-Michel observam, ele coloca os grãos num pedaço de papel dobrado, 11 gramas, o equivalente a $150, o preço normal de uma prostituta nos acampamentos do rio. Para vender seu ouro? Vamos voltar? Sim? Já? Ok. Quando lhe oferecem uma carona para casa, num minuto ele desmancha o acampamento. No entanto, durante a viagem de 3 horas pelo rio, Pascoal ainda parece preso à solidão, desacostumado a um mundo onde crianças brincam e mulheres lavam roupa e não areia. Itaituba tem um aspecto inesperado. Lojas e bares de construção barata, cercados por casas e barracos variados. Em toda parte, tabuletas anunciam o motivo de existência da cidade. Em toda parte, cartazes escritos: compra-se ouro. Embora muitos de seus 50 mil habitantes passem sua vida aqui, alguns consideram apenas uma parada temporária. Jean-Michel vai com Pascoal ao comprador com quem ele geralmente negocia. Do bolso ele retira um pequeno saco com os grãos de ouro, o ganho acumulado de 3 meses na floresta. Então ele observa atentamente os pesos que são colocados na balança. Comida, roupa e talvez alguns presentes que possa levar à família, vai depender da quantia. Quanto é que deu? 440. Certo. Finalmente, com o peso de 640 gramas, Pascoal concorda com o preço, o equivalente a $8.000 pelos longos meses longe de casa. Para alguns, a ausência é maior. Num orfanato mantido por uma igreja alemã, vivem quase 250 crianças, o resultado de um mundo errante. Alguns foram simplesmente abandonados por pais e até mães que viajaram com outros propósitos para outros destinos, ou morreram de acidentes no acampamento do ouro. Alguns são filhos de prostitutas, infelizes acidentes da profissão. A equipe de Cousteau desafia as crianças para um jogo de futebol. Afinal, ainda estão em forma e jogaram futebol quando garotos. Mas o entusiasmo rapidamente desaparece. Os jogadores passam a maioria do tempo no chão. O placar é uma derrota vergonhosa, 11-0. Humilhada, a equipe se retira. Mas as crianças se divertiram.
Fragmentos de ouro pesados e pagos em notas é o lucro do garimpeiro. Sua vitória sobre a solidão e os riscos na floresta. A vitória das crianças sobre o abandono e o medo é paga em moeda diferente. Elas aprendem a sorrir.